Leitura dos Seminários de Lacan, livro 1, Os Escritos Técnicos de Freud. O momento da resistência. Introdução aos comentários sobre os escritos técnicos de Freud. Este ano novo, para o qual lhes apresento os meus bons votos, eu o introduzirei não sem gosto dizendo-lhes, chega de rir. Durante o último trimestre, vocês não tiveram outra coisa a fazer senão me ouvir. Anuncio-lhes solenemente que nesse trimestre que começa, ouso esperar que eu também os ouvirei um pouco. É lei mesmo e tradição do seminário que aqueles que dele participem tragam mais do que um esforço pessoal, uma colaboração por comunicações efetivas. Esta só pode vir daqueles que estão interessados da maneira mais direta nesse trabalho, daqueles para quem estes seminários de textos têm seu pleno sentido, daqueles que estão engajados a títulos diversos na nossa prática. Isso não excluirá que vocês obtenham de mim as respostas que tiverem condições de lhes dar. Ser-me-ia particularmente apreciável que todos e todas, na medida de seus meios, dessem para contribuir com este novo estádio do seminário o seu máximo. Seu máximo, isso consiste em que, quando eu interpelar um de vocês para encarregá-lo de uma sessão precisa de nossa tarefa comum, não se responda com um ar enfastiado que justamente nessa semana se tem encargos particularmente pesados. Eu me interesso aqui àqueles que fazem parte do grupo de psicanálise que representamos. Gostaria que vocês dessem conta de que, se ele está constituído como tal no estado de grupo autônomo, é para uma tarefa que não comporta nada menos para cada um de nós do que o futuro, o sentido de tudo o que fazemos e teremos de fazer na constituição de nossa existência. Se vocês não vêm para colocar em causa toda a sua atividade, não vejo por que estão aqui. Os que não sentiram o sentido dessa tarefa, por que permaneceriam ligados a nós ao invés de se juntarem a uma forma qualquer de burocracia? 1. Essas reflexões são, ao meu ver, particularmente pertinentes no momento em que vamos abordar o que comumente se chamam os escritos técnicos de Freud. Escritos técnicos é um termo já fixado por uma certa tradição. Durante a vida de Freud, apareceu sob o título de Kleine Neurosenschriften, um pequeno volume em oitavo que isolava um certo número de escritos de Freud que iam de 1904 a 1919 e cujo título, apresentação e conteúdo indicavam que o seu tema era um método psicanalítico. O que motiva e justifica essa forma é que cabe alertar algum prático inexperiente que gostaria de se lançar na análise e que é preciso lhe evitar um certo número de confusões quanto à prática do método, quanto à sua essência também. Encontraremos nesses escritos passagens extremamente importantes para aprendermos o progresso que teve no curso destes anos a elaboração prática. Neles, vemos aparecer gradualmente noções fundamentais para compreender o modo de ação da terapêutica analítica, a noção de resistência e a função da transferência, o modo de ação e de intervenção na transferência e mesmo até, certo ponto, o papel essencial da neurose de transferência. Inútil, pois, sublinhar ainda mais que esse pequeno grupo de escritos tem um interesse todo particular. É certo que esse agrupamento não é completamente satisfatório, e o termo escritos técnicos não é, talvez, o que lhe dê a sua unidade. Essa unidade não é menos efetiva. O conjunto testemunha uma etapa no pensamento de Freud. É sob esse ângulo que o estudaremos. Há aí uma etapa intermediária. Ela segue o primeiro desenvolvimento daquilo a que alguém, um analista cuja pena nem sempre é da melhor veia, mas que fez nessa ocasião um achado bastante feliz e até bonito, chamou a experiência germinal de Freud. Ela precede a elaboração da teoria estrutural. O começo dessa etapa intermediária deve ser situado entre 1904 e 1909. Em 1904, aparece o artigo sobre o método psicanalítico, de que alguns dizem que é onde, pela primeira vez, emerge a palavra psicanálise, o que é falso, porque foi empregada por Freud bem antes. Mas, enfim, ali ela é empregada de maneira formal.
e no próprio título do artigo. 1909 é o ano das conferências da Clark University, da viagem de Freud à América, acompanhado de seu filho Jung. Se retomarmos as coisas no ano de 1920, vemos elaborar-se a teoria das instâncias, a teoria estrutural ou ainda metapsicológica, como Freud a chamou. Aí está um outro desenvolvimento que ele nos legou de sua experiência e de sua descoberta. Como vocês veem, os escritos ditos técnicos escalonam-se entre esses dois desenvolvimentos. É o que lhes dá seu sentido. Acreditar que tiram sua unidade do fato de que neles Freud fala da técnica é uma concepção errada. Em certo sentido, Freud nunca cessou de falar da técnica. Só preciso evocar perante vocês que os Studien über Hysterie, que não passam de uma longa exposição de descoberta da técnica analítica. Ali vemos a informação e é o que constitui o valor desses estudos. Se se quisesse fazer uma exposição completa, sistemática do desenvolvimento da técnica em Freud, é por eles que se deveria começar. A razão pela qual não tomei os Studien está apenas no fato de que não são facilmente acessíveis, porque nem todos vocês leem o alemão nem mesmo o inglês. Sem dúvida, há outras razões além dessa de oportunidade que fazem com que eu tenha escolhido os escritos técnicos. Na própria interpretação dos sonhos, trata-se o tempo todo, perpetuamente, de técnica. Posto de lado o que ele escreveu sobre temas mitológicos, etnográficos, culturais, não há obra em que Freud não nos traga alguma coisa sobre a análise técnica. Inútil ainda sublinhar que um artigo como Análise Terminável e Interminável, aparecido por volta do ano de 1934, é um dos artigos mais importantes quanto à técnica. Gostaria de acentuar agora que, em espírito, me parece desejável que prossigamos nesse trimestre o comentário desses escritos. É necessário fixá-lo desde hoje. 2. Se considerarmos que estamos aqui para nos debruçar com admiração sobre os textos freudianos e nos maravilhar com eles, teremos evidentemente toda a satisfação. Estes escritos são de um frescor, de uma vivacidade que não perdem em nada para os outros escritos de Freud. Às vezes, neles se descobre sua personalidade de uma maneira tão direta que não se pode deixar de encontrá-la. A simplicidade e a franqueza do tom, por si sós, já são uma espécie de lição. Em particular, o desembaraço com o qual é tratada a questão das regras práticas a observar faz-nos ver o quanto se tratava ali para Freud de uma ferramenta no sentido em que se diz que tem um martelo na mão. Bem seguro na minha mão, diz ele, em suma, e aí está como costumo segurá-lo. Outros talvez preferissem um instrumento um bocadinho diferente, mais afeito à mão deles. Vocês vão ver passagens que eles exprimirão isso mais nitidamente ainda do que o faço nessa forma metafórica. A formalização das regras técnicas é assim tratada nesses escritos como uma liberdade que, por si só, é um ensinamento que poderia bastar e que, já a uma primeira leitura, dá seu fruto e sua recompensa. Nada que seja mais saudável e mais libertador. Nada que mostre melhor que a verdadeira questão está em outro lugar. Isto não é tudo. Há na maneira pela qual Freud nos transmite o que se poderia chamar as vias da verdade do seu pensamento, ainda uma outra face que se descobre em passagens que talvez venham em segundo plano, mas que, não obstante, são muito sensíveis. É o caráter sofredor da sua personalidade, o sentimento que ele tem da necessidade da autoridade, o que nele não vai sem uma certa depreciação fundamental do que aquele tem alguma coisa a transmitir ou a ensinar, pode esperar do que o escutam ou o seguem. Uma certa desconfiança profunda da maneira pela qual as coisas são aplicadas e compreendidas aparece em muitos lugares. Acredito mesmo, vocês verão, que se encontra nele uma depreciação toda particular da matéria humana que lhes é oferecida no mundo contemporâneo. É seguramente o que nos permite entrever por que Freud, ao contrário do que ocorre nos seus escritos, colocou concretamente em exercício o peso da sua autoridade para assegurar, acreditava ele, o futuro da análise. Foi ao mesmo tempo exclusivo em relação a toda sorte de desvios, efetivamente desvios que se manifestaram em imperativo na maneira pela qual deixou organizar-se em volta dele a transmissão do seu ensino. Isso não é mais do que um apanhado do que nos pode
ser revelado por essa leitura sobre o aspecto histórico da ação e da presença de Freud. Será esse registro que nos vamos limitar? É certo que não, ainda que pela razão de que seria bastante inoperante apesar do interesse, do estímulo, do entretenimento, do relaxamento que podemos esperar dele. É sempre em função da questão o que fazemos quando fazemos análise que esse comentário de Freud foi trazido aqui por mim. O exame desses pequenos escritos continuará no mesmo estilo. Partirei, pois, da atualidade da técnica, do que se diz, se escreve e se pratica quanto à técnica analítica. Não sei se a maioria de vocês, uma parte pelo menos, eu espero, tomou consciência do seguinte: quando nesse instante, eu falo de agora, 1954, este ano novo em folha, novinho, se observa a maneira pela qual os diversos praticantes da análise pensam, exprimem, concebem sua técnica, dizemos-nos que as coisas estão num ponto a que não é exagerado chamar a confusão mais radical. Coloco vocês a par de que, atualmente, entre os analistas e dos que pensam, o que já diminui o círculo, não existe talvez um único que tenha, no fundo, a mesma ideia que qualquer outro dos seus contemporâneos ou vizinhos a respeito daquilo que se faz, daquilo a que se visa, daquilo que se obtém, daquilo de que se trata na análise. E mesmo a ponto de podermos nos divertir com esse joguinho, que seria comparar as mais extremas concepções, veríamos que elas chegam a formulações rigorosamente contraditórias. E isso sem procurar por amantes de paradoxos. Aliás, eles não são tão numerosos. A matéria é suficientemente séria para que diversos teóricos a abordem sem desejo de fantasia. E o humor está, em geral, ausente das suas elucubrações sobre os resultados terapêuticos, suas formas, seus procedimentos e as vias pelas quais os obtemos. Fica-se contente em segurar no balaústre, no parapeito de algum pedaço de elaboração técnica de Freud. É só isso que dá a cada um a garantia de que ainda está em comunicação com os que são seus cônfrades e colegas. É por intermédio da linguagem freudiana que uma troca é mantida entre praticantes que manifestamente têm concepções bastante diferentes de sua ação terapêutica e, além do mais, da forma geral dessa relação interhumana que se chama a psicanálise. Quando digo relação interhumana, vocês já veem que coloco as coisas no ponto a que chegaram atualmente. Com efeito, elaborar a noção da relação do analista e do analisando é a via na qual se engajaram as doutrinas modernas para tentar reencontrar a base que corresponda ao concreto da experiência. Está certamente aí a direção mais fecunda seguida depois da morte de Freud. O Sr. Balint chama-lhe uma Two Bodies Psychology, termo que, aliás, não é dele, mas que tomou emprestado ao falecido Hickman, uma das raras pessoas que talvez tenha tido um pouco de originalidade teórica no meio dos analistas desde a morte de Freud. É em volta dessa fórmula que se podem reagrupar facilmente todos os outros estudos sobre a relação de objeto, sobre a importância da contratransferência e sobre um certo número de termos conexos, entre os quais, no primeiro plano, a fantasia. A inter-relação imaginária entre o analisando e o analista é, portanto, algo que teremos de levar em conta. Será que isso quer dizer que estamos por aí numa via que permite situar bem os problemas? Por um lado, sim. Por um outro lado, não. Há um grande interesse em promover uma pesquisa desse tipo, na medida em que ela marca bem a originalidade daquilo que se trata em relação a uma One Body Psychology, a psicologia construtiva habitual. Mas será suficiente dizer que se trata de uma relação entre dois indivíduos? Será por aí que se podem perceber os impasses para onde estão atualmente sendo levadas as teorias da técnica? Por enquanto não posso lhes dizer mais sobre isso, ainda que, para aqueles que são aqui frequentadores desse seminário, deva-se entender que não há uma Two-Body Psychology sem que intervenha um terceiro elemento. Se a palavra é tomada como ela deve ser, como um ponto central de perspectiva, é numa relação a 3, e não numa relação a 2 que se deve formular na sua completude a experiência analítica.
Não quer dizer que não se possam exprimir fragmentos, pedaços, facetas importantes disso num outro registro. Aí se apreende que em dificuldades esbarram os teóricos. É fácil de compreender se o fundamento da relação interanalítica é efetivamente algo que devemos representar como triádico. Há várias maneiras de escolher dois elementos nessa tríade. Pode-se colocar o acento sobre uma ou outra dessas relações diádicas que se estabelecem ali dentro. Isso será, vocês verão, uma maneira prática de classificar certo número de elaborações teóricas que se fazem sobre a técnica. 3. Tudo isso pode lhes parecer por enquanto um pouco abstrato e quero tratar de lhes dizer algo mais concreto para introduzi-los nessa discussão. Vou evocar rapidamente a experiência germinal de Freud de que falei há pouco, porque, em suma, é nisso que consistiu, em parte, o objeto de nossas aulas do último trimestre, inteiramente centrado em torno dessa noção que é a reconstituição completa da história do sujeito, que é o elemento essencial, constitutivo, estrutural do processo analítico. Creio ter demonstrado a vocês que Freud partiu daí. Trata-se a cada vez, para ele, da apreensão de um caso singular. É nisso que está o valor de cada uma das 5 grandes psicanálises. As 3 que já vimos, elaboramos, trabalhamos juntos nos anos precedentes, demonstraram isso para vocês. O progresso de Freud, sua descoberta, está na maneira de tomar um caso na sua singularidade. Tomá-lo na sua singularidade, o que quer dizer isso? Quer dizer essencialmente que, para ele, o interesse, a essência, o fundamento, a dimensão própria da análise é a reintegração pelo sujeito da sua história, até os seus últimos limites sensíveis, isto é, até uma dimensão que ultrapassa de muitos limites individuais. Fundá-lo, deduzi-lo, demonstrá-lo a partir de 1000 pontos textuais em Freud é o que fizemos juntos ao longo desses últimos anos. O que revela essa dimensão é o acento colocado por Freud em cada caso sobre pontos essenciais a conquistar pela técnica e que são o que chamarei de situação da história. Será um acento colocado no passado, como pode parecer à primeira vista? Mostrei a vocês que não era tão simples assim. A história não é o passado. A história é o passado na medida em que é historiado no presente. Historiado no presente porque foi vivido no passado. O caminho da restituição da história do sujeito toma a forma de uma procura da restituição do passado. Essa restituição deve ser considerada como um ponto de mira visado pelas vias da técnica. Vocês verão marcado ao longo da obra de Freud, onde, como lhes disse, as indicações técnicas estão por toda a parte, que a restituição do passado permaneceu até o fim no primeiro plano das suas preocupações. É por isso que em torno dessa restituição do passado se colocam as próprias questões que estão abertas pela descoberta freudiana e que não são nada menos do que as questões até aqui evitadas e inabordadas na análise, quero dizer, isto é, aquelas que dizem respeito às funções do tempo na realização do sujeito humano. Quando se volta à origem da experiência freudiana, quando digo origem, não digo origem histórica, mas nascente, damos-nos conta de que é isso que faz sempre viver a análise, apesar das roupagens profundamente diferentes que lhe são dadas. Freud acentua e reacentua sempre a restituição do passado, mesmo quando, com a noção das 3 instâncias, vocês verão que, se pode mesmo dizer 4, ele dá, do ponto de vista estrutural, um desenvolvimento considerável, favorecendo por aí uma certa orientação que vai cada vez mais se centrar na relação analítica, no presente, na seção, na sua atualidade mesma, entre as 4 paredes da análise. Para sustentar o que lhes estou dizendo, só preciso evocar um artigo que ele publicou em 1934, Construção numa Análise, onde se trata ainda e sempre da reconstrução da história do sujeito. Não se pode ver exemplo mais característico da persistência desse ponto de vista do começo ao fim da obra de Freud. Há aí como que uma insistência última sobre esse tema pivô. Esse artigo é como que o extrato aponta a última palavra daquilo que é colocado em jogo
o tempo todo numa obra tão central quanto O Homem dos Lobos. Qual é o valor do que é reconstruído do passado do sujeito? Pode-se dizer que aí Freud chega, mas o sentimos bem em muitos outros pontos de sua obra, a uma noção que emergia ao longo dos encontros que tivemos no último trimestre, e que é mais ou menos esta: o fato de que o sujeito revive, rememora, no sentido intuitivo da palavra, os eventos formadores de sua existência, não é, em si mesmo, tão importante. O que conta é o que ele disso reconstrói. Há sobre esse ponto fórmulas surpreendentes. Afinal, escreve Freud, Träume, os sonhos, sind dich auch erinnern, são ainda uma maneira de se lembrar. Vai mesmo até dizer que são, afinal de contas, um representante satisfatório daquilo de que se trata. Certamente, sob sua forma manifesta de lembrança, não são, mas se os elaborarmos suficientemente, nos dão o equivalente daquilo que procuramos. Será que vocês percebem onde chegamos? Chegamos à concepção do próprio Freud, à ideia de que se trata da leitura, da tradução qualificada, experimentada, do criptograma que representa que o sujeito possui atualmente na sua consciência. O que é que vou dizer? Dele mesmo? Não somente dele mesmo e de tudo isso, do conjunto do seu sistema. A restituição da integralidade do sujeito, disse-lhes há pouco, apresenta-se como uma restauração do passado, mas o acento recai sempre mais sobre a face da reconstrução que sobre a face da revivência, no sentido que estamos habituados a chamar afetivo. O revivido exato, que o sujeito se lembre de algo como sendo verdadeiramente dele, como tendo sido verdadeiramente vivido, que se comunique com ele, que o adote, nos termos do texto de Freud, a mais formal indicação de que ele não é o essencial. O essencial é a reconstrução, é o termo que ele emprega até o fim. Há aí algo absolutamente notável, e que seria paradoxal se, para aceder a isso, não tivéssemos a percepção do sentido que isso pode ter no registro da palavra, que eu procuro aqui promover como sendo necessário à compreensão da nossa experiência. Direi, afinal de contas, o de que se trata é menos lembrar do que reescrever a história. Falo a vocês do que há em Freud. Isso não quer dizer que ele tenha razão, mas essa trama é permanente, continuamente subjacente ao desenvolvimento do seu pensamento. Ele nunca abandonou algo que só se pode formular da maneira que eu acabo de dizer: reescrever a história. Fórmula que permite situar as diversas indicações que ele dá a propósito dos pequenos detalhes nos pequenos detalhes nos relatos em análise. 4. Com a concepção freudiana que lhes exponho, poderia confrontar concepções da experiência analítica completamente diferentes. Alguns tomam, com efeito, a análise por uma espécie de descarga homeopática pelo sujeito da sua apreensão fantasiada do mundo. Segundo eles, essa apreensão fantasiada deve, pouco a pouco, no interior da experiência atual que ocorre no consultório, reduzir-se, transformar-se, equilibrar-se numa certa relação ao real. Aí se coloca o acento, como vocês veem, bem alhures do que em Freud, sobre a transformação da relação fantasiada numa relação que chamamos, sem ir procurar mais longe, de real. Podemos certamente formular as coisas de um modo mais aberto, bastante nuançado, para acolher a pluralidade da expressão, como faz uma pessoa que já nomeei aqui e que escreveu sobre a técnica. Nada impede que, no final de contas, acabe nisso. Resultam daí incidências singulares que poderemos evocar na ocasião dos comentários dos textos freudianos. Como é que a prática que foi instituída por Freud chegou a se transformar num manejo da relação analista-analisando, no sentido em que acabo de lhes dizer? É a questão fundamental que reencontraremos no curso de estudos que tentamos.
Essa transformação é devida à maneira pela qual foram acolhidas, adotadas, manejadas as noções que Freud introduziu no período imediatamente ulterior ao dos escritos técnicos, a saber, as 3 instâncias. Das 3, a que ganhou a primeira importância foi o ego. É em torno da concepção do ego que gira desde então todo o desenvolvimento da técnica analítica, e é aí que é preciso atuar, e é aí que é preciso situar a causa de todas as dificuldades que a elaboração teórica desse desenvolvimento prático coloca. É certo que há um mundo entre aquilo que fazemos efetivamente nessa espécie de antro, onde um doente nos fala e onde, de tempos em tempos, lhe falamos, e a elaboração teórica que fazemos sobre isso. Mesmo em Freud, onde o afastamento é infinitamente mais reduzido, temos a impressão de que continua a haver uma distância. Não sou certamente o único a ter me colocado a questão: o que fazia Freud efetivamente? Bergler se coloca preto no branco essa questão e responde que dela não sabemos grande coisa, salvo que o próprio Freud nos deixou ver. Também ele colocou preto no branco o fruto de certas experiências suas e, em particular, suas 5 grandes psicanálises. Temos aí a melhor abertura a propósito da maneira pela qual Freud se comportava. Mas parece que os traços de sua experiência não podem ser reproduzidos na sua realidade concreta, por uma razão muito simples sobre a qual já insisti: a singularidade da experiência analítica em se tratando de Freud. Freud foi realmente aquele que abria essa via de experiência. Isso, por si só, lhe dava uma ótica absolutamente particular, que é demonstrada pelo seu diálogo com o paciente. O paciente não é, para ele, sentimos isso todo o tempo, senão uma espécie de apoio, de questão, de controle, no caso, na via em que ele, Freud, avança solitário. Daí o drama que, no sentido próprio da palavra, de sua pesquisa. O drama que vai, em cada um dos casos em que ele trouxe, até o fracasso. Essas vias que Freud abriu ao longo dessa experiência, ele as persegue durante toda a sua vida, atingindo, enfim, algo a que se poderia chamar de uma terra prometida. Não se pode dizer, entretanto, que tenha entrado nela. Basta ler o que se pode considerar como seu testamento, análise terminável e interminável, para ver que se ali havia algo de que teve consciência, é de que não tinha entrado na terra prometida. Esse artigo não é uma leitura a se propor a qualquer um que saiba ler. Felizmente, não há tanta gente que sabe ler, porque é difícil de assimilar, por poucos que sejamos analistas. Se não somos analistas, não nos importamos. Aqueles que se encontram em posição de seguir Freud, coloca-se a questão de como as vias que herdamos foram adotadas, recompreendidas, repensadas. Além disso, não podemos fazer de outra forma senão juntar o que traremos sob o título de uma crítica da técnica analítica. A técnica só pode valer na medida em que compreendemos onde está a questão fundamental para o analista que a adota. Bem, observemos inicialmente que ouvimos falar do ego como sendo o aliado do analista, e não somente o aliado, mas a única fonte de conhecimento. Só conhecemos o ego, escreve-se correntemente. Anna Freud, o Sr. Fenichel, quase todos os que escreveram sobre análise desde 1920 repetem: só nos endereçamos ao eu, só temos comunicação com o eu, tudo deve se passar pelo eu. Por outro lado, ao contrário, todo o progresso dessa psicologia do eu pode resumir-se nesses termos. O eu está estruturado exatamente como um sintoma. No interior do sujeito não é, senão, um sintoma privilegiado. O sintoma humano, por excelência, é a doença mental do homem. Traduzir o eu analítico dessa maneira rápida e abreviada é, no melhor dos casos, assumir o que resulta da leitura pura e simples do livro de Anna Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa. Vocês não podem não estar chocados
com o fato de que o eu se constrói, se situa no conjunto do sujeito exatamente como um sintoma. Nada o diferencia disso. Não há nenhuma objeção a fazer a essa demonstração particularmente fulgurante. Mas, não menos fulgurante é o fato de que as coisas se acham num tal ponto de confusão que o catálogo de mecanismos de defesa que constituem o eu é uma das listas mais heterogêneas que se possam conceber. A própria Anna Freud sublinha muito bem aproximar o recalque de noções como a volta do instinto contra o seu objeto ou a inversão dos seus fins é colocar lado a lado elementos que não são em nada homogêneos. No ponto em que ainda estamos, talvez não possamos fazer coisa melhor aqui, mas resta o fato de que podemos depreender a profunda ambiguidade da concepção que os analistas têm do ego, que seria tudo aquilo que se acede, embora não seja, por outro lado, senão uma espécie de obstáculo, de ato falho, de lapso. No início de seus capítulos sobre a interpretação analítica, Fenichel fala do ego como todo mundo e tem a necessidade de dizer que desempenha um papel essencial de ser uma função por onde o sujeito aprende o sentido das palavras. Pois bem, desde a primeira linha, Fenichel está no âmago do problema. Aí é que está tudo. Trata-se de saber se o sentido do ego ultrapassa o eu. Se essa função é uma função do ego, todo o desenvolvimento que Fenichel dá em seguida é absolutamente incompreensível e, aliás, ele não insiste. Digo que é um lapso porque não é desenvolvido e que, contudo, o que ele desenvolve consiste em dizer o contrário e o conduz a sustentar que, no final de contas, o id e o ego são exatamente a mesma coisa, o que não ajuda a esclarecer as coisas. Mas, repito, ou a sequência do desenvolvimento é impensável, ou então não é verdade que o ego seja a função por onde o sujeito aprende o sentido das palavras. O que é o ego? Em que o sujeito estará ele preso, que é, afora o sentido das palavras, bem outra coisa, a linguagem, cujo papel é formador, fundamental na sua história. A propósito dos escritos técnicos de Freud, teremos de nos colocar essas questões que irão longe, com a única condição de que seja inicialmente em função da experiência de cada um de nós. Será necessário também, quando tentarmos nos comunicar entre nós a partir do atual estado da teoria e da técnica, que nos coloquemos a questão de saber o que é que já estava implícito naquilo que Freud trazia, o que é que nele talvez já se orientasse em direção às fórmulas que hoje somos levados na nossa prática? Que estreitamento há na maneira pela qual somos levados a ver as coisas? Ou bem, algo que se realizou desde então vai no sentido de um alargamento, de uma sistematização mais rigorosa, mais adequada da realidade? É nesse sentido que o nosso comentário poderá ganhar o seu sentido. 5. Gostaria de dar a vocês uma ideia ainda mais precisa da maneira pela qual encaro este seminário. Vocês viram o fim das últimas aulas que lhes dei, o esboço de uma leitura do que se pode chamar um mito psicanalítico. Essa leitura vai no sentido não tanto de criticá-lo, quanto de medir a amplitude da realidade com a qual ele se afronta e a qual se dá a sua resposta mítica. Bem, o problema é mais limitado, mas muito mais urgente quando se trata de técnica. Com efeito, é sob a crítica de nossa própria disciplina que fica o exame que temos de fazer de tudo o que é da ordem da nossa técnica. Se é preciso distinguir os atos e os comportamentos do sujeito daquilo que, sobre isso, ele vem nos dizer na sessão, direi que os nossos comportamentos concretos na sessão analítica estão igualmente distantes da elaboração teórica que fazemos sobre eles. Mas aí está apenas uma primeira verdade que só tem o seu alcance na medida em que ela se inverte e quer dizer, ao mesmo tempo, tão próximos. O absurdo fundamental do comportamento interhumano só é compreensível em função desse sistema,
como denominou de forma feliz Melanie Klein, sem o saber o que dizia, como de hábito, que se chama o eu humano, a saber, esta série de defesas, de negações, de barragens, de inibições, de fantasias fundamentais que orientam e dirigem o sujeito. Bem, nossa concepção teórica da nossa técnica, mesmo que não coincida exatamente com o que fazemos, nem por isso estrutura, motiva menos a menor das nossas intenções junto aos ditos pacientes. E é mesmo isso que há de grave, porque nos permitimos efetivamente, como a análise nos revelou, que nós nos permitimos as coisas sem o saber, fazer intervir o nosso ego na análise, já que se sustenta que se trata de obter uma readaptação do paciente ao real, seria pelo menos saber se é o ego do analista que dá a medida do real. Certamente, não basta que tenhamos uma certa concepção do ego para que nosso ego entre em jogo como um rinoceronte na cristaleira da nossa relação com o paciente. Mas uma certa maneira de conceber a função do ego na análise não deixa de ter relação com uma certa prática da análise que se pode qualificar de nefasta. Apenas abro a questão, cabe ao nosso trabalho resolvê-la. O conjunto do sistema do mundo, de cada um de nós, falo desse sistema concreto que não precisa já ter sido formulado para que esteja aí, que não é da ordem do inconsciente, mas que age na maneira pela qual nos exprimimos cotidianamente na mínima espontaneidade do nosso discurso. Está aí na medida em que deve efetivamente, sim ou não, servir na análise de medida? Penso ter aberto suficientemente a questão para que agora vocês vejam a importância do que podemos fazer juntos. Manoni, você quer se associar a um dos seus vizinhos, Anzier, por exemplo, para estudar a noção da resistência dos escritos de Freud, que estão ao seu alcance com o título da Técnica Psicanalítica na edição da PUF? Não negligenciem a sequência das conferências na introdução à psicanálise. Se outros dois, Perrier e Ranoff, por exemplo, quiserem se associar sobre o mesmo assunto, veremos como proceder. Nós nos deixamos guiar pela própria experiência. 13 de janeiro de 1954.